Olá, está começando Entre Conversas e hoje nós vamos bater um papo sobre conflito de gerações no ambiente de trabalho. Não saia daí! Há alguns dias a internet tem sido bem movimentada a respeito de um novo termo, que é o termo cringe. Na verdade, cringe é uma gíria entre os jovens da geração Z a respeito de gostos e hábitos praticados por outras gerações. Tentando traduzir de forma direta, cringe significa algo vergonhoso. E entre os hábitos cringe estão beber café, usar calça skinny, gostar de café da manhã ou usar a palavra boleto para se referir a pagamento. Mas trazendo esse conflito de geração para o ambiente de trabalho, de que maneira essas diferenças podem atrapalhar ou até trazer benefícios. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a psicóloga e consultora de carreira Janaína Fidelis. Tudo bem, Janaína? Tudo bem, Jade? Como você está? É um prazer estar aqui falando desse tema tão atual e eu vou ter todo o cuidado possível para não ficar cringe nessa conversa. Por falar em cringe, eu confesso que eu sou um pouco cringe, na verdade. E você? Muito, principalmente porque eu adoro uma calça skinny e tomar café da manhã. Ainda falo boletos também, viu, Jade? Mas essa é uma discussão muito interessante, né? Porque nos remete a várias questões e o quanto no mercado de trabalho a gente precisa estar realmente preparado para lidar com a diversidade. E sendo cringe ou não, esse conflito de gerações ele esteve sempre presente no ambiente de trabalho, né, Janaína? Esteve sempre presente no ambiente de trabalho e tem uma coisa muito interessante em relação especificamente às gerações Z e Millennials, que vem debatendo aí sobre a questão do cringe, né, acentuando essa rivalidade. No mercado de trabalho a gente pode encontrar diferenças, mas também semelhanças entre essas duas gerações, porque tanto a geração dos millennials ou geração Y entrou no mercado de trabalho numa situação de crise financeira em 2008, como também essa geração, né, que está trazendo hoje a geração Z, trazendo o cringe de volta para a pauta, vive essa dificuldade em relação à pandemia. Então, há muito tempo, né, a gente tem situações que são comuns e diferentes em relação às gerações, vivemos isso nas gerações anteriores, Y, baby boomers, e é algo que não vai terminar. Principalmente porque a gente está envelhecendo com mais qualidade de vida, a gente tem ficado mais ativo no trabalho por mais tempo, então, consequentemente, muitas empresas terão encontro de várias gerações e aprender a conviver com essas diferenças é muito importante. E pensando em conviver com essas diferenças, qual seria uma saída para tentar amenizar esses conflitos? A primeira questão é a gente pensar assim, olha, não tem geração melhor ou pior, né? Existem características que acabam classificando essas pessoas pelo momento em que a gente vive, pelo que está acontecendo no momento. Então não tem melhor ou pior. A gente compreender essas diferenças, respeitar e poder estar aberto a aprender com o outro é fundamental para a gente poder conviver bem, né, com todas as gerações. Se hoje nós temos uma geração muito conectada, muito digital, rápida, né? Porque a gente pode ver isso nos jovens no mercado de trabalho. Você tem pessoas que já passaram por situações diversas, que já viveram outras experiências, que aprenderam com outras crises e podem ensinar e compartilhar. Então, o respeito e essa disponibilidade para aprender com o outro e aprender com o diferente faz toda a diferença para a gente poder conviver bem com todas as gerações. Então, o importante seria, talvez o passo mais importante seria estar aberto a receber novas opiniões, entender e talvez até praticar novos hábitos, dividir outras coisas, tanto cultura quanto idade. Seria, de fato, estar aberto para receber essas diferenças, né?
E minimizar o impacto do julgamento. Nós estamos muito estimulados a julgar nos tempos atuais, né? A julgar que isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso deveria ser feito desse jeito ou não. E quando a gente coloca o julgamento no meio dessa relação, seja ela pessoal ou profissional, a gente perde a oportunidade de aprender uma coisa nova, a gente perde a oportunidade de colaborar, né, com o outro, a gente tem dificuldade em trabalhar em equipe. Então, a gente reduzir esse julgamento e substituí-lo pela empatia, né? Para compreender que se eu gosto ou não gosto de café, né? Se eu uso ou não uso calça skinny, como é que a gente juntos pode conviver bem, pode contribuir, eu aprendendo com você e você aprendendo comigo, e juntos a gente atingindo um resultado que é o que todo mundo espera. E pensando no ambiente de trabalho, seria uma ótima oportunidade de também exercitar o respeito com o outro, né? Você falou dessa empatia, mas eu acho que o respeito também nessa relação é algo que conta muito, né? Nossa, é muito importante, né? Respeitar as necessidades do outro, respeitar as nossas necessidades e buscar de uma maneira, né, colaborativa contribuir para que todo mundo possa ter um ambiente melhor. Nos dias de hoje, Jade, tem uma coisa que é muito importante no mercado de trabalho, que é a nossa capacidade de aprender, desaprender e reaprender. O mundo está em transformação. O que eu fazia antes, né, até ontem de uma maneira, hoje a gente faz diferente. Pensa uma entrevista como essa, né, que provavelmente estaríamos num estúdio conversando sobre esse assunto. Agora a gente faz de maneira virtual. Então a gente está o tempo todo aprendendo. Então, para a gente conviver bem com outras gerações e com todas as pessoas, inclusive da nossa geração, esse respeito e a disponibilidade para o aprendizado é fundamental. Trazendo essa disponibilidade para o aprendizado, eu lembro de uma situação que eu vivi enquanto estudante e estagiária. Eu sempre gostei muito de esportes e queria trabalhar na área de esportes. E aí, quando surgiu a oportunidade do meu primeiro estágio, foi numa casa legislativa, e eu estava inserida agora no meio da política, que não era algo, era algo completamente diferente, e eu decidi vivenciar isso, acabei entrando nesse mundo que para mim era tudo muito novo, e tenho certeza que essa experiência contribuiu muito, inclusive para a visão política que eu tenho hoje. Então, se eu tivesse colocado na minha cabeça que não era isso, não era essa experiência, eu não teria vivido ou carregado comigo até hoje situações ricas, que eu encaro como situações ricas, e isso acontece muito, né? Poxa, que legal. E quando você está disposto a aprender com o novo, né, você agrega para o seu repertório, você desenvolve outras competências, você gera um senso de contribuição. E essa questão da contribuição é uma coisa que a gente, falando dos milênios, né, e do Z, que estão aí nessa polêmica do cringe, são duas gerações que, mesmo apresentando diferenças, buscam por um propósito de vida e pertencimento, né? Então, são gerações que querem um trabalho com sentido, que querem um trabalho com significado, e nisso eles combinam. Então, é uma semelhança muito importante que ajuda nessa construção do dia a dia, porque a partir do momento que a gente juntos busca um propósito, a gente quer fazer algo que tenha uma relevância significativa para o mundo, para a sociedade, a gente pode juntar, né, o que a geração anterior tem de bom, o que a gente tem de bom, e fazer disso algo maravilhoso. E pensando nisso, nessa troca de experiência, e quando a gente fala também em estar aberto, eu sinto às vezes que pessoas em posição de experiência, que estão em cargos de liderança às vezes há muito tempo, talvez tenham um certo receio de receber essa opinião de quem está chegando agora, e os jovens também podem contribuir muito, principalmente com todo o avanço da tecnologia e as redes sociais se transformando em uma ferramenta super poderosa, né? Então, tem que, de fato, estar aberto, porque o jovem tem muito a ensinar também, né? Com certeza. Mas e você poder aprender independentemente da idade com o outro tem a ver com o quanto eu estou disponível para poder contribuir.
né? E você falou de redes sociais, tem um dado já de muito importante e significativo, que quem apresentou esse dado foi a Great Place to Work, que trabalhadores com mais de 50 anos de idade ocupam hoje menos de 5% das vagas de emprego. Se a gente pensar na população brasileira, 25% da população brasileira, ou seja, mais de 55 milhões de brasileiros, tem mais de 50 anos. E o que acontece? Uma grande dificuldade apontada pelas consultorias de recrutamento e seleção para posicionar essas pessoas no mercado de trabalho é que, com a aceleração da digitalização em função da pandemia, exige-se mais das pessoas o uso de ferramentas remotas, de tecnologia. E essa geração, ela não trabalhava de maneira tão constante com esses recursos como nós. Então, está aí uma grande oportunidade, né, para o jovem contribuir com essas gerações, já que já nasceram, né, conectados, já nasceram touch, para que a gente possa, inclusive, né, ter uma equidade maior no mercado de trabalho em relação às diversas gerações. E a gente falou toda hora sobre o conflito, né? Tipo, as diferenças. Mas se for parar para pensar, essas diferenças, elas também podem ser vistas como algo benéfico, né? É uma oportunidade do jovem que está acompanhando esse avanço tecnológico aprender com quem já está vivendo o mercado de trabalho há muito tempo, né? Essa diversidade é muito importante, né, Janaína? E a troca, né? É assim, eu te ensino a usar melhor esse recurso e você me conta como foi a sua experiência diante de um problema parecido com esse que eu estou vivendo. Eu tenho uma preocupação, Jade, assim, né? Tem 22 anos que eu trabalho já com consultoria de carreira e com desenvolvimento humano e organizacional. E eu tenho uma preocupação grande que é com esse olhar para o futuro, sem a gente perder esse olhar no passado, porque por mais que as coisas estejam diferentes e em constante transformação, a gente sempre pode aprender com uma situação que foi vivida, com um problema que já aconteceu, com algo que passou. Então, utilizar esse aprendizado dessas pessoas, né, que estão aí já com mais quilômetros rodados ou com mais anos no mercado de trabalho, pode ser que lá você não encontre a fórmula para fazer exatamente como você deve fazer agora, mas sem dúvida alguma vai ter orientações, aprendizados, direcionamentos muito úteis. Então, eu aprendo com você, você aprende comigo, todos nós aprendemos, e quanto mais diversidade, melhor, de raça, de identidade de gênero, de sexo, de idade, né? A diferença, ela soma, sem dúvida alguma. Sem falar que ninguém sabe tudo, né, Janaína? A gente tem sempre o que aprender. Então, a gente tem sempre o que aprender com quem está mais experiente. A gente também tem sempre o que aprender com quem está vivendo o agora, né? Com quem está, na verdade, transformando o agora, não é isso? Exatamente. Uma grande dica para a gente fazer isso é não rotular, né? Porque o fulano é jovem, porque o Beltrano é velho, porque isso é ultrapassado, porque isso é novo. É claro, né? Respeitando aí a onda, a brincadeira, né? A zoação que existe, faz parte, né? Mas a gente poder não rotular, né? E entender o que individualmente cada um pode contribuir, isso é maravilhoso, porque vai ter geração Z que vai... Tem gente da geração Z que não gosta de tecnologia, como vai ter um profissional, eu tive a oportunidade de atender um profissional de 65 anos que estava buscando uma transição de carreira e assim, altamente tecnológico, criativo, né, ágil. Então, a gente aprender com o outro pode ser muito mais do que só olhar, né, o que aquela geração representa. Seja cringe ou não, viva essa pluralidade, né? Exatamente. Espero que a nossa conversa, cringe ou não, né, acrescente aí para todas as gerações. A gente aqui não tem essa. Pode ser Z, Y, millennium, nada, não vai ser cringe. Pode vir. Janaína, muito obrigada pela sua participação, tá? Obrigada a você, Jade. Até mais. Até. O Entre Conversas fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau.